Cafu, ele não sai. E esse menino eu tenho uma ligação muito forte com ele, uma ligação espiritual muito forte com ele, certo? Então, Cafu, eu preciso de mais da sua ajuda para você entrar em contato com o geral, com o Marcelo Rezende, para passar minha história para ele e me ajudar de qualquer forma, Cafu, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar esse menino em Parelheiros. Cafu, só Deus vai poder te devolver o que você vai fazer por mim. Então, Cafu, eu vou ter que deixar um PS aí, certo? Assim que eu vi o menino lá em Parelheiros e não pude descer do ônibus, eu voltei aqui pro Triângulo e chegando aqui eu pensei assim, aqui a imagem dele andando triste vai desaparecer da minha mente, né? E não desapareceu, Cafu, virava e mexia, a imagem era remissível, toda hora vinha na minha mente, certo? Então, não pegou na minha mente a imagem do andando triste dele andando em Parelheiros, parecendo que pedindo socorro, certo? Então, eu comecei a orar por ele, nessas orações que eu orei, que eu fiz pra ele, eu recebi uma graça de Deus um dos meus maiores objetivos de encontro desse menino é acontecer pessoalmente pela graça que Deus me enviou através dele, certo? Eu também gosto demais dele, Cafu, é uma coisa assim, um amor fraternal, com um carinho muito grande que eu tenho por ele não sai da minha mente, Cafu, ele não sai. E esse menino eu tenho uma ligação muito forte com ele, uma ligação espiritual muito forte com ele, certo? Então, Cafu, eu preciso de mais da sua ajuda para você entrar em contato com o geral, com o Marcelo Rezende, para passar minha história para ele e me ajudar de qualquer forma, Cafu, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar esse menino em Parelheiros. Cafu, só Deus vai poder te devolver o que você vai fazer por mim. E outra coisa também, Cafu, a gente vai terminar o nosso assunto. Em caso você se envolva e procure se unir com a minha causa. Outra coisa também, a Mônica Bom Filho, aquela que se nos quase, eu queria muito que ela fosse conosco na caravaninha das limusines e ao encontro desse menino lá em Parelheiros. É porque ela pode fazer, ela tem as respostas sobre o que aconteceu entre eu e esse menino, qual a ligação espiritual que eu tenho com ele, certo? E também outra coisa, a camiseta que eu tô enviando a imagem, tá ligado com a minha estatueta, certo? Essa estatueta pode mudar a história de São Paulo, Cafu, pode fazer as pessoas passar a ter orgulho da cidade de São Paulo, certo? Eu vou terminar com você o assunto, porque eu sei algumas coisas de São Paulo já, entendeu? Eu não sou daí, mas já tô sabendo, certo? Então, Cafu, e outra coisa também, a Salsa Larada Paulistana vai desencadear um evento nacional, estilo as feiras agropecuárias que tem no Brasil todinho, certo? Eu sugiro que o nome seja Feira Expofest Gastro Music Brasil, porque vai unir a música com a comida, certo? Depois de toda a feira agropecuária, depois tinha essa festa, certo? Essa festa 3 dias em cada município. E os meninos de São Paulo vai ser convidados para participar dela como convidados de honra, recebidos como celebridade, protegidos pela polícia, certo? Eles vão ser o charme da festa. Eu quero ajudar eles e eu queria comida para ajudar eles, certo? E também eu também posso abrir uma rede de restaurantes com comida, certo? Eles vão trabalhar comigo. Eu amo demais esse menino da periferia, Cafu. Pelo amor de Deus, me ajuda primeiramente a encontrar esse menino e tirar essa angústia que tá rolando dentro do meu coração. É uma coisa desesperadora, tá me atormentando, Cafu. Eu não consigo
tá ligado com música.